Mas agora, gente, temos um chamado lá de Brasília porque o governo bateu um recorde na liberação de emendas parlamentares até a primeira semana de fevereiro. O André Anelli está ao vivo conosco, vai trazer mais detalhes. Anelli, eu quero ouvir quanto foi liberado até agora, porque, querendo ou não, 2026 é um ano reduzido em que o governo acertou um acordo com os parlamentares de liberar mais verbas, mais emendas até o mês de junho, por ser um período eleitoral. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso 3 em 1, Anelli. Obrigado, Cássio. Obrigado a todos. É isso mesmo, 1 bilhão e 500 milhões de reais. Esse foi o volume liberado de 1º de janeiro até 6 de fevereiro, o que representa um recorde na série histórica desde 2016. Até então, o recorde era de 2021, com 770 milhões de reais nesse mesmo período de 1º de janeiro até 6 de fevereiro. Esse volume coincide justamente, então, com esse período eleitoral. 2026 tem eleição para presidente, governador, senador e deputados, e o governo federal, desde o final do ano passado, quer melhorar a relação com o Congresso Nacional, que já vinha reclamando do contingenciamento das emendas, que não eram liberadas. Até por conta disso, todo esse volume de 1,5 bilhão de reais representa tudo aquilo que foi indicado de emendas por parlamentares desde o ano passado. Nenhuma parte dessas emendas faz parte, então, de emendas que foram indicadas em 2026, são todas emendas referentes a anos anteriores e que estavam bloqueadas ou contingenciadas e que foram liberadas nesse ano de 2026. 1,5 bilhão de reais, o que representa um recorde na série histórica. Esses dados são da plataforma Siga Brasil, que é vinculada à Comissão de Orçamento do Senado e que tem como finalidade justamente, então, provocar uma transparência nesse repasse dos recursos públicos, uma vez que existe até mesmo essa determinação por parte do Supremo Tribunal Federal para que esses recursos sejam então publicizados, ou seja, para que haja toda uma publicidade atendendo a uma das normas, a um dos preceitos da administração pública. Nesse sentido também, o governo federal fez a liberação desses recursos, ainda como forma de conseguir apoio no Congresso Nacional a medidas muito delicadas e que têm muito potencial de angariar votos nessas eleições. A primeira delas, como a gente estava debatendo agora há pouco, é a redução da jornada de trabalho, atualmente 6x1, 6 dias trabalhados e 1 de folga, possivelmente reduzindo então essa escala de 5 para 2, e ainda a PEC da Segurança Pública, que prevê, entre outras questões, criar diretrizes que são estabelecidas aqui pelo governo federal e que devem ser seguidas por estados e também por municípios. Então, visando uma melhor relação com o Congresso Nacional, no sentido de conseguir a aprovação dessas e de outras pautas, o governo vai, de uma vez por todas, então, liberando essas emendas que estavam represadas em anos anteriores, batendo assim o recorde da série histórica desde 2016. Cássius. Perfeito, Anelli. Obrigado pelas informações. Quando a gente fala, gente, em emendas parlamentares, é um assunto extremamente sensível. É uma pauta que, inclusive, foi judicializada, né? Uma determinação do ministro Flávio Dino para trazer mais transparência, para saber a destinação dos recursos. Alan Gani, quando a gente fala em emendas, é claro que é um instrumento em que os parlamentares utilizam para abastecer, né, o seu eleitor, a sua base eleitoral, para obras, construções, hospitais, escolas, enfim, desse instrumento que eles conseguem destinar às demandas da sua população, pelo menos ao eleitor que acabou votando nele. Mas também há essa questão da rastreabilidade, da transparência, e o governo, numa tentativa de melhorar a relação com o Congresso, com o Parlamento brasileiro, simplesmente abriu o cheque, né? Pois é, abriu o cheque, e isso mostra que em ano eleitoral, Congresso e Poder Executivo não vão brigar, muito pelo contrário, vão compor. E se a gente voltar no passado, sempre foi assim. Em ano eleitoral não interessa uma briga do Congresso com o Poder Executivo. Em 2022, o Congresso estava bastante alinhado ao Jair Bolsonaro. E vale dizer também, logo no início de governo, vale essa lógica também, né? A PEC de transição mostrou este alinhamento, porque todo mundo quer dinheiro nessa hora.
E agora é claro, né, que é um jogo de que, olha, eu libero as emendas aqui e, em contrapartida, o Congresso vai aprovar os projetos do governo ou vai colocar em votação, pelo menos, como a escala 6x1, ou como colocou em votação e acabou ganhando o governo a isenção do imposto de IR, mesmo sem a contrapartida fiscal. Então, é um ano que Congresso e Executivo andam juntos, mas quem vai pagar a conta é a sociedade brasileira com mais dívida pública. Ô, Vitor, quero te ouvir também em relação, né, a essa liberação de 1,5 bi em emendas nesse início de ano. Pelo menos a tendência é mais até o mês de junho, mas tudo isso para manter esse alinhamento, essa aproximação entre os poderes. É complicado a condição das emendas hoje em dia no Brasil. Tristemente, o parlamento acabou se provando em relação às emendas como um bêbado para uma garrafa de cachaça. É uma dependência infinita e parece não parece ser satisfeita jamais. O ponto do Gani é muito bom, porque justamente no ano da eleição é muito difícil que você encontre um desalinhamento de interesses entre legislativo e executivo. Por mais que esse movimento tivesse sido ensaiado no mês passado, ao final de dezembro, quando havia um burburinho muito grande em torno da candidatura do Tarcísio, isso até conecta com o nosso ponto anterior sobre as reformas na segurança pública, ao que tudo indica, isso vem vindo por água abaixo e o centrão, e aí digo nesse sentido, centro fisiológico mesmo, se mostra cada vez mais disposto a jogar junto do governo. Claro, entra as questões locais, né? A bancada, né, na mesa dos deputados hoje em dia é largamente composta por parlamentares nordestinos e nortistas, né, oriundos da região norte, e esses aí tendem a colaborar melhor com o governo e também a serem aqueles que mais recebem emendas. Então está tudo muito bem posicionado justamente para o Lula ter uma transição tranquila no seu planejamento. Uma semana atrás, ou duas, se não me engano, o gás passou, a gente vê agora a pauta do fim da jornada 6x1 muito bem encaminhada, e a tendência é que esse caminho de vitórias continue até o fim do ano. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, quando a gente fala de emendas, né, é um assunto sensível e como o Gani falou, o Vitor também, é o principal instrumento ali, né, que os parlamentares se agarram e não abram mão. E aí em Brasília, em ano eleitoral, as emendas, aí sim, há uma crítica muito grande. Desde o ano passado, o governo Lula segurou bastante a liberação dessas emendas, mas parece que esse ano, devido à relação e por ser um ano eleitoral, o governo decidiu abrir um pouquinho mais cedo o bolso. Isso é discutível, viu? Olha, para você ter uma ideia da complexidade, são 60 bilhões de reais em emendas parlamentares previstas no orçamento deste ano. Espertos, os deputados e senadores incluíram na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma obrigatoriedade, ou seja, o presidente tem que liberar, senão é crime. Ele não pode não liberar. Ele tem que liberar até junho metade das emendas. E são 60 bilhões de reais. Então, assim, ele está atrasado. Se ele liberar 60 bilhões, tem que ser 5 bilhões por mês. Né? É bom lembrar que as emendas parlamentares, elas não são únicas. Existem vários tipos de emendas. As emendas chamadas individuais, cada parlamentar tem ali, na média, de 50 milhões de reais por parlamentar, né, nas emendas individuais. Então, cada um movimenta ali mais de 200 milhões no seu mandato. São as emendas individuais. Tem as emendas de bancada, que é o grupo de São Paulo, né, se reúne, tem um coordenador, o de Minas e tal, e diz, olha, nós queremos as nossas emendas no Rodoanel, no despoluição do Tietê e assim por diante. E as emendas de comissão é onde mora o grande segredo, porque o presidente da comissão libera as emendas, mas quem manda é o presidente da Câmara, o presidente do Senado e líderes, né? Então, tudo isso dá 60 bilhões. Se houver ali uma média de liberação, dá 5 bilhões por mês. Ele liberou 1 bilhão e 500. E agora, olha que criatividade. Os deputados e senadores colocaram na lei
a exigência de liberação das emendas. Porque as emendas são impositivas, mas não existia data de liberação. Agora tem data, até junho, até o meio do ano. Isso porque os deputados e senadores querem o dinheiro nas mãos lá das bases eleitorais antes das eleições, né? Então, é uma criatividade sem fim. E as emendas parlamentares se transformaram em meio de vida e no futuro será meio de cadeia. Exatamente, viu, Zé? Inclusive eu quero ouvir o nosso querido Fábio Piperno, que está se coçando aqui para falar sobre o assunto. Piperno, como o Zé trouxe, é exatamente, são emendas impositivas. O governo é obrigado a liberar isso porque foi votado e foi acordado enquanto foi aprovado a lei do orçamento anual. Eu acho que o pessoal que diz que agora em janeiro foi liberado um volume recorde e tal, devia recortar esse comentário extremamente esclarecedor do Zé e aprender com isso. Agora acabou a distribuição de emendas como um mecanismo discricionário de um governo que queira fazer cooptação de deputados. Seja o governo Lula, seja o Bolsonaro, seja de qualquer outro. Acabou, ele não tem mais essa autonomia. E hoje um deputado de São Paulo, ele vai ter o mesmo bolo de emendas do que um deputado do Amapá. A diferença é que, por exemplo, você pega a Tabata, que toda hora faz concurso lá para que as pessoas, para que os eleitores dela optem em que projetos ela deve despejar as emendas. Então, a Tabata vai pegar o bolo de emendas dela, vai colocar nesse e naquele projeto. São Paulo tem uma população imensa. Então, o rendimento per capita, né? O benefício per capita dessas emendas dela vai ser reduzido se for comparado com a distribuição que um deputado do Amapá vai fazer entre pouquíssimos eleitores. São Paulo tem muito mais população que o Amapá. Então, o impacto das emendas lá no Amapá é muito maior que em São Paulo. Aqui se dilui. Agora, então foi um volume recorde em janeiro, como muito bem explicou o Zé. Provavelmente vai ser um volume recorde em fevereiro, um outro recorde em março, abril, maio, junho, porque agora o governo tem até junho, e fim de conversa. É isso aí, houve um cronograma certíssimo. Agora, o governo compactou com isso. O governo aceitou os termos da negociação. Como aceitou? Mas Gani, sem esses termos, não teria orçamento anual. Não aprova nada. Não aprova nada. Mas não foi a promessa de campanha, não foi? Mas o ano passado, por exemplo, quando cortou, o que aconteceu? Rebelião no Congresso. Exato. Então, tem que saber jogar o jogo. Quando tentou cortar, porque depois eu teve que devolver. Mas falaram que ia acabar com... Né, o aviso foi dado. Lá, né, com o orçamento secreto. Não, tentou cortar. Coisa mesmo, ó. Continua a mesma coisa. O Congresso vai, mas o Congresso coloca na LDO, virou lei. E agora, como é que faz? Pois é. Então, pois é. Mas agora, se fosse um governo que sempre emplacasse reforma fiscal, essa bandeira, e não cedesse, talvez teria uma chance. Mas compactuou desde a PEC da transição. Mas, Gani, aí entra... Você está acreditando nisso? O Piperno e Gani, ainda é um fator aí, e que quando o assunto é emenda, e tem alguns assuntos, é consenso. Do PL ao PT e emendas deles. Então não tem o que fazer ali. O que eu digo é o seguinte, se o governo desde o início, né, tivesse agido ali com responsabilidade fiscal, não compactuasse ali a PEC da transição, talvez teria ali uma bandeira, né, jogando a sociedade contra, né, mas não foi. Compactuou, porque também é interessante. Com todo respeito.